É, filho, atrasa os outros pra você ver. O Corinthians tá nessa brincadeira aí faz tempo, uma hora vai começar a dar ruim, né? Agora é o Rojas, o Matias Rojas, que tem 35 jogos e 35 partidas pelo Corinthians. O sofá score dele é esse. Acabou não rendendo no Corinthians. A gente não entendia por o maluco jogava bem, tá jogando nada. E aí, por quê? É porque o mês do Corinthians dura 90 dias, né? Simplesmente isso. 90 dias. 90 dias, exatamente. Já vou falar de bate-pronto. Ah, tentaria, traria, tentaria. Sim, sim, sim. Ah, Veiga, Rômulo. Onde que o cara vai jogar? Cara, o Abel Joga. que se vire para fazer jogar. Essa, O problema essa é é real. dele. Tem calendário, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Você tem um monte de jogos, você tem um monte de competição. Mas aqui qual a questão, né, a se avaliar? É que o Rojas não foi bem no Corinthians. De fato, o Rojas não desempenhou aquele futebol. Ele teve alguns lampejos, né? Quando ele chegou, os caras lá se empolgaram, mas algumas coisas me impressionam na questão dele aí, né? Que o Corinthians deve para ele 5 milhões, se eu não me engano, são luvas, né? Que o Corinthians deve para ele, são É. bonificações ali do contrato. Se você Tinha puder checar aí, eu acredito. Que são 5 milhões que o Corinthians deve para ele. E o que mais me impressiona é jogador passando pano, velho. Torcedor torcedor, né? passando pano. Torcedor passando pano pro clube. Ah, ele não jogava. Também ele não jogava. Cara, você tem que ver uma grande questão, primeiro de tudo, é o teu clube não agir de maneira correta, né? O teu clube promete algo para o jogador, eu tenho certeza que a maioria aqui, se fosse trabalhar em um lugar e o acordo já não fosse cumprido, né, eu já tenho certeza que você já não se sentiria bem em desempenhar o seu melhor ali. Você já está Já num país tava na diferente, você já sala do tá, patrão já, né? você já tá numa cultura diferente. Então, cara, eu tenho certeza que, inclusive, eu já fui muito disso. Dá dia 5, eu fico lá no Banco do Brasil olhando o saldo da conta. Você imagina o cara que não recebe. Então, tem essa grande questão. E eu vejo o torcedor do Corinthians passando pano para esse tipo de incompetência do Corinthians. Ah, o Rojas é um traíra, não jogou bola. Vocês não pagam o cara, velho. Vocês É não pagam o cara. uma coisa antiga do futebol, né? De chamar de mercenário, o cara que quer simplesmente receber o salário dele, né? E aqui, ó, dos números, ó, Matias Rojas chegou ao futebol brasileiro após fim de contrato com o Racing, então ele veio de graça, né? Da Argentina. Para ter 80% dos direitos econômicos dele, o Corinthians pagou 1,8 milhão de dólares, cerca de 8,6 milhões de reais, entre luvas e comissões. E aqui, ó, a dívida, a treta aqui, ó, dívida renegociada e atrasada várias vezes. O não pagamento dos direitos de imagem é o ponto que incomoda e faz Matias Rojas desejar deixar o Corinthians. Isso é uma coisa até pra gente torcedor. Às vezes a gente vê, salário tá em dia, tá aí o direito de imagem. Geralmente o direito de imagem conta muito, né? Aí, ó, Uhum. contratado sem custos e com uma. Olha, sem custo ainda consegue dar umas rameladas dessas. Assim, E uma. custo é muito ambíguo, né? Porque de Sim. fato ele custou caro, né? Se você olhar ali, o que foi pago de luvas, é que nem o Igor Coronado, né? O Igor É, Coronado rescindiu lá na. Então, em teoria, eles usam esse negócio de sem custos, né? Mas o jogador nunca sai perdendo. O jogador recebe uma luva muito boa, o sim. jogador nunca sai perdendo. Essa é a Igual o questão, Lucas né? Lima aqui, né? E aí Exato. a treta é essa aqui, ó. Atualmente o Corinthians deve mais de 5 milhões de reais referente a direitos de imagem atrasados até o mês de dezembro. O valor pode ser ainda maior de acordo com a atualização de juros em virtude do não pagamento em parcelas atrasadas. E, né, os caras estão falando que pode chegar na FIFA, e se chegar na FIFA, o Corinthians tem que pagar inteiro, né, o contrato inteiro, tudo que o tipo assim, todos os salários dele até o final do contrato, todas as luvas, tudo tem que ser pago, tipo, na hora e tudo mais. Então é uma cagada, viu? É uma cagada. Por isso que eu falo, os torcedores estão achando legal, o cara nem jogou nada e tal, tá, mano, mas tipo, entende que o tamanho de uma cagada dessa mostra a bagunça do seu clube, né, velho? O cara não Uhum. jogou nada, mas, pô, chegar nesse nível aqui é porque a parada tá uma bagunça, né? E ainda dentro disso, a parada que eu tava comentando, que para mim este senhor aqui, que depois que falaram para mim que ele parece com o Amado Batista, quebrou minhas pernas, ele falou que simplesmente é Amado Batista. Aí ele falou isso aqui no Jogo Aberto. Tá tudo em ordem, tá tudo pago, tá tudo certo, tá bom. Não estava pago a última parcela da Caixa, tivemos o problema do Rojas, que hoje Tá resolvido. é encantador, simpático,
cumprimenta todo mundo, abraça todo mundo, tá feliz, quer jogar. Felizão. Aquela história, né? Finge que paga, finge que joga e agora espero que ele jogue, porque tá em dia, colocamos tudo em dia, Corinthians salário, estamos colocando tudo em dia, estamos trabalhando muito para isso. É claro que às vezes pode aparecer um problema ou outro, mas falta de trabalho, falta de competência não vai faltar. Como que o cara. muito bom, Como, velho. não, na boa. Como que o cara vai numa TV aberta e fala um negócio desse? Não, Finge que paga e finge que joga. Cara, não tem como, na boa. Cara, Não tem como. É do colocar amadorismo. só um terno e um bonezinho, vai de Beto, você coloca lá. O que significa identidade visual? Que essa identidade visual dele é muito boa. Bonezinho Não, e terno. se você fizer isso aí, fizer um corte seco nesse vídeo e colocar a musiquinha. Cara, é The Office purinho o negócio desse aqui. Demais, cara. Não tem como. E assim, agora vem a grande questão, né, pra mim, na minha análise aqui. Rojas, se valeria o Palmeiras tentar o Rojas, na minha opinião, tá? Se você quiser deixar o corte dele ali, tá? Não me oponho, não. Se valeria o Rojas no Palmeiras. Isso. Já entra nisso, né? O melhor momento da carreira dele. O melhor momento da carreira dele foi com o Aníbal Moreno. Essa dupla poderia se reeditar? Poderia, pode sim. Como falei para vocês, se, obviamente, dentro da política do que o Palmeiras observa, valer a pena, eu sondaria sim. Perguntaria, Rojas, como é que tá aí, meu querido? Porque vai chover. Inclusive, eu vi uma análise do Fernando do Instaverde, né? Assisti um vídeo dele falando a respeito do Rojas. Um abraço para ele aí. Vi um vídeo dele falando sobre isso, que é uma análise do Rojas, ele comentando como que o Rojas funcionaria no Palmeiras. E faz muito sentido a análise dele pelo seguinte: o Rojas é aquele cara do arremate de fora da área, né? Óbvio, ele às vezes não tem nem tanta visão de jogo como o Veiga, ele é mais aquele meio articulador, mas ele também tem aquele arremate de fora da área e ele é canhoto. Então ele pode ser realmente uma opção ali, seja para banco, seja para jogar junto. Então, assim, ele tem repertório, de fato ele tem repertório, ele sabe criar, só que qual que é a grande questão? Ele não jogou bola no Corinthians. Tem um comentário que eu vi aqui, e é muito real. Se o Veiga jogasse no Corinthians, o Veiga também estaria jogando mal. A grande questão hoje é você puxar o seguinte: quem joga bem no Corinthians hoje? Que você consegue falar, os caras vão falar, o Garro joga bem. Porra, para com isso aí, vai. O Garro acertou um chute lá que nem vocês sabem explicar. Aliás, o próprio Garro, nesse jogo contra o Palmeiras, ele foi mal pra caramba o jogo inteiro. Ele perdia toda a dividida. Óbvio, acertou o chute, tem o mérito de ter chutado simplesmente a bola pro gol, beleza. Mas, né, pelo menos dos jogos que eu vi do Garro, inclusive eu acho que o Rojas tem muito mais repertório que ele ali. Só que tem esse problema de não receber, né? Perfeito. E você viu, pra você ver, né, como resultado ele mascara muita coisa. O empate mascarou o péssimo futebol do Corinthians e também mascarou a boa partida que o Palmeiras fez, né, apesar dos erros. Mas só qual que é a grande questão? Já imaginava que o Corinthians ia meter esse louco no Rojas. Já imaginava pelo seguinte: Igor Coronado, você viu a bala que vai pagar no Igor Coronado? Você viu... Como que é o nome do outro meio? O Rodrigo Garros. Justamente você vai ficar com 3 meios. Olha aí, é o que eu tô falando pra você. Não é nenhum absurdo você ter 3 bons meias, cara. O Corinthians estava com 3 bons meias. Rodrigo Garro, o Rojas e mais um. Como é que é o nome? Esqueci o nome Coronado. Dele. O Coronado. Tava com esses 3 meias. Não é loucura nenhuma, cara. Não é loucura nenhuma. Se o Palmeiras, que paga em dia, tiver esses meias, ainda mais que o Palmeiras vai disputar Libertadores, né? Um abraço aí pros nossos amigos corintianos. E faz muito sentido essa questão aí. Não sei você traria o Rojas? Você tentaria? Eu acho que seria uma boa alternativa. Óbvio, aí você tem que ver quanto que o cara quer. Porque vai vir depender. O Boca Juniors já tá sondando ele, tá? Boca Juniors já tá sondando a situação dele. O Atlético Mineiro também já tá sondando a situação dele. Então, assim, cara, é um cara que tem mercado. Eu falaria assim, e aí, qual boleto seu que tá atrasado aí, tá ligado? Qual que é o problema, o maior problema agora? Porque a tal da oportunidade de mercado que às vezes a gente espera é essa daí. Só precisa se atentar muito à relação ao contrato do Corinthians para não fazer nenhuma cagadinha ali administrativa, de contratar o cara com vínculo ainda. Mas esse indício tá tudo certo lá na FIFA, tá tudo bonitinho. Eu arriscaria sim, cara, porque até coloquei que é realmente o melhor momento da carreira dele foi junto com o Aníbal Moreno. E hoje a gente entende por quê, porque o Aníbal realmente dá esse respaldo pro meio campo. Realmente dá essa liberdade pro cara que joga ali na frente dele,
não se preocupar muito, só jogar a bola, só pensar em finalizar, em criar a jogada e tal. Arriscaria, especialmente pela zoeira, né, cara? A zoeira que seria. Todo dia 30 eu ia apostar, ó, hoje caiu o salário do Rojas, viu? Só pra avisar, porque... Mas então, tem uma outra questão também, que é o quanto ele seria negociado, né? Qual valor ele seria negociado. Que, assim, ele foi negociado com o Corinthians por um valor muito alto. Ele saiu com muita moral do Racing, né? Ele sul-americano, ele saiu com uma moral muito grande. Então, ele não entregou nada no Corinthians, não conseguiu entregar nada no Corinthians. Então, de certo, se algum time fosse negociar com ele, isso incluiu o Palmeiras, pô, ele teria que dar uma baixadinha na pedida dele aí, né? Teria que dar uma baixada na pedida dele. E, obviamente, o Palmeiras teria que se certificar para não ter um Scarpa 2.0, que é aquele problema judicial com o clube anterior. Porque, ok, o cara vai na FIFA, papapá, mas a gente sabe como é que funciona a justiça, né, cara? Principalmente aqui em território brasileiro. O Scarpa, acabou sendo um atraso ali para o Palmeiras, por o quê? Por uns 6 meses, né? Até a situação ser resolvida. Tempo. Foi bastante tempo com o Fluminense, teria que certificar certinho essa questão aí, tanto do Rojas com o imbróglio dele judicial, se poderia dar algum problema a longo prazo, por exemplo, o Corinthians pausar o contrato, um possível contrato dele, e também da pedida dele, né? Porque se ele achar que ele ainda tá com a moral que ele saiu do Racing, aí para mim não vale não, mas assim, para mim é a oportunidade de mercado que funciona pro Palmeiras, bicho. Oportunidade de mercado que funcionaria pro Palmeiras, que é o cara livre, né? Bom, entrega tecnicamente, é uma oportunidade e uma posição que eu vejo que o Palmeiras poderia usar ainda. Aí você fala, o John John e o John John. Eu já falei para vocês que para mim eu sou a favor de emprestar o John John. Porque o moleque é bagre. Não, cara, não sou nem de ficar rotulando, falando bagre, que é até desmerecer demais o cara, né? Mas ele não é um mau jogador, ele já mostrou um talento dele na base. Aqui, profissional, a coisa funciona diferente. Talvez ele no Atlético Goianiense, jogando a Série A ali por empréstimo, um ano no Atlético Goianiense, o cara consiga voltar bem. É que a gente também não pode botar a régua de Veiga para todo mundo, né? Achar que vai emprestar o cara e ele vai voltar comendo a bola, mas eu acho que o empréstimo para ele seria excelente e você abre vaga aí para mais um meia, consequentemente. Eu só vejo vantagem, na real. Óbvio, depende muito do quanto ele pedir aí nessa brincadeira. Exato. Tem que se atentar a isso, né? Mas, até passando aqui rapidão por cima dos comentários, muita gente falando, irmão, iria 100%. Quando ele recebe, ele joga. Ótimo jogador, já viria com raiva do Cortinas, um belo combo. Nas mãos do Abel seria craque. Claro, pode vir. Vem para o clube certo. Aqui, se fosse de graça, seria uma boa. Aí, ó, Inter fazendo doce pelo Maurício, o Palmeiras não vai ceder a pagar mais. Se viesse, era uma boa opção, além da raiva que ele ia fazer pros caras. Tipo, e olha que é raro aqui a galera concordar muito, viu? Aí, diminuindo o salário pode vir, mas dando uma olhada aqui, a maioria concorda, assim, de dar aquela arriscada, pelo menos dar uma checada, né? Famosa sondada. Sim, exatamente. Mas e aí, quero saber de você que tá vendo o nosso vídeo, você que ficou aqui até o final. Você traria Matias Rojas para o Palmeiras? Você acha que vale? Não vale? Tá bom? Não tá bom de meia? O que você pensa aí a respeito? Enfim, você tem a minha opinião, tem a opinião do Erlan. Deixa nos comentários o que você acha a respeito. Enfim, deixa o like no vídeo também, por favor. É só o que a gente pede para você aí em retribuição, né, ao nosso vídeo. Se inscreve, olha isso, se a sua inscrição no canal está ativa, tá? E quer participar do nosso clube de membros, cara? Toda vez você pode concorrer, todo mês, né? Você pode concorrer a uma camisa oficial, seja uma igual a minha, seja uma igual a do Erlan. Você vai concorrer a todo mês se você for um membro do nosso canal. E também pode concorrer a ingresso. Você imagina, você pode ver um Palmeiras e Corinthians com gol do Rojas. Já pensou, Erlan? Que legal? Você pode aí curtir, você pode curtir um clássico, pode curtir um jogo, que nós vamos sortear um ingresso por mês aqui para vocês, tá? Que fazem parte do nosso clube de membros. Então tá aqui embaixo, ó. Os dois, você clica aqui em Seja Membro, tem os dois planos, plano Rudiger, plano Pé de Meia, você pode fazer parte aí do nosso clube de membros e ter acesso a um monte de vantagem, inclusive participar dessa resenha aqui com a gente e ter prioridade em resposta de comentário. Meu irmão, é muita coisa, muita coisa. Enfim, clica aí, vai Seja Membro lá e faz parte da nossa comunidade. Tamo junto, Erna, valeu! Falou!